Valeu, 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 valeu. Eu estou muito grato mesmo por fazer parte desta comunidade, deste núcleo de pessoas que têm sempre, eh, quer dizer, pareceres, contributos fortes. E é uma grande honra fazer parte desta comunidade. Dizer que muito não tenho a dizer, uma vez que quase tudo já foi abordado sobre esse tema. A liberdade de consciência na idade contemporânea, se é que existe ou não existe essa questão da liberdade de consciência. Estaríamos nós a tomar decisões que não somos nós quem estamos a tomar? Estaríamos nós a tomar decisões sob influência de inúmeras ideologias introjetadas nas nossas mentes? Como saber, como contornar, se é que se está dentro desse sistema, né, de, de uma pessoa que não tem a liberdade de consciência, né? Uma pessoa com consciência liberta, quais são as formas de atuações sociais que se observa no processo da interrelação com os outros, né? Na relação com os outros, com o próximo, com a alteridade, né? O outro indivíduo com outros ideais, com outro modo de pensar, com outro modo de lidar. Então, como ver isso? Eu quero não ser longânimo, né? Não ser longânimo, e vou trazer aqui um grande filósofo eh, e, e sociólogo, né? É sempre nessa perspectiva. eh, eh, Ele deu contribuições fortes sobre esta temática, a questão da liberdade de consciência. Eu vou para a escola de Frankfurt. Selecionaram um grande pensador que é o Herbert Marcuse. Quero pegar um pouco da sua obra, O Homem Unidimensional. O que é isso, o homem unidimensional? Para tal, eu quero dizer que Marcuse foi um dos fundadores da escola de Frankfurt, e ele, na época, no seu país, na Alemanha, o nazismo estava em ascensão. O nazismo é um regime que era visto como totalitário. O regime totalitário é um regime que quer tomar controle das consciências no sentido de que de explorar a maioria e controlar todos os capitais que poderão ser gerados e conservar para a própria elite, né? E isso era uma coisa que Marcuse se recusava, né, a aceitar, né, a observar sem ter que fazer nada. Marcuse foi combatido, dada a ideologia que ele pregava da emancipação, de querer libertar as consciências. Marcuse tinha que sair do seu país às pressas, correndo sem norte nem sul, procurando abrigo, refúgio. Ele encontrou na França, não ficou por muito tempo lá. Ele saiu da França e foi para os Estados Unidos, lá onde ele julgou e achou que estava em maior proteção e procurou em todos os estágios possíveis da sua vida escrever, né?
para despertar as consciências das pessoas que não podiam ver, que estavam alienadas daquilo que faziam. Estas pessoas não tinham consciência de que estavam no processo de alienação, elas agiam de uma forma uniforme, né? De acordo com os interesses do regime totalitarista. Como o regime fez para que essas pessoas se comportassem dessa forma? Utilizando os meios de informação ou meios tecnológicos, sobretudo os meios de informação e meios de difusão massiva, rádio, televisão, essas coisas todas foram se utilizando e preenchendo os tempos livres das pessoas com programas que alienavam a pessoa e influenciava-as a consumirem os produtos que eram dispostos pelas instituições sociais do próprio regime, né, daquela sociedade. E Marcuse se recusa. Ele diz que estejam atentos, acordem. Isso que vocês estão a fazer não é uma decisão vossa. Não há consciência nessas decisões. Vocês estão alienados. É isso que Marcuse tende a despertar. Ele chama isso de mecânica do conformismo. A mecânica do conformismo, na visão de Marcuse, é a aceitação, é a posição passiva dos ideais que são transmitidos pelo regime. Todas as pessoas que estavam naquela sociedade eram submetidos a isso. Alguns conseguiam ver, não que todos eram alienados. Alguns tinham Walter Benjamin e, e, e outros, né? Adorno, são pessoas que trabalharam muito também para emancipação, questão da indústria cultural, né? Que as pessoas estavam a vender para as massas ideias que bloqueavam uma postura crítica, analítica, dialética dos ideais que se pregava. E Marcuse é um emancipador. Ele vem nos alertar para poder ver o subjacente, né? Para poder ver o subentendido, aquilo que não está explícito aos olhos comuns. Então, ele nos oferece uma lupa, né? Uma lupa, a lupa um meio que auxilia, né? Para que amplia aquilo que está quer dizer, em um grau diminuto, né? Em pequena fração, né? Coisa que não se percebe aos olhos nus, como o microscópio nos ajuda também. Ele oferece um microscópio, uma lupa, para podermos ver aquilo que geralmente não conseguiríamos sem a sua ajuda ou sem o meio que ele nos oferece, que é a lupa, né? A lupa de Marcuse é esse livro dele, essa obra que nos prega, que nos convida a refletir. Tanto dizer que nós, nos dias de hoje, temos uma liberdade de pensamento sem que haja interferência externa da outra parte, sem interferência daquele que pretende perpetuar, né, os seus interesses, né, que de alguma forma é a exploração do outro. Percebe-se logo, né, que aqui de alguma forma tem uma pitada de ideologia marxista. O marxismo é este que lutou sempre contra a exploração. Marx sempre combateu o capitalismo, porque por natureza o capitalismo, na visão de Marx,
era simplesmente processo rotatório de exploração, onde a parte controladora dos meios de produção fica com a maior parte eh, em detrimento daqueles que não têm os meios de produção, que são os proletariados, aqueles que simplesmente ofereciam as suas forças de trabalho para poderem ser remunerados. Mas, nesse processo de remuneração, as pessoas recebiam menos do que eles produziam, o que significa que a mais-valia, a outra parte, eh, ficava injustamente com os burgueses, com os donos dos meios de produção. Então, isso, de alguma forma, observa-se na perspectiva de Marcuse, a influência que teve sobre de Marx, né? Certamente Marcuse é um influenciado de Marx. Então eu penso com isso que é uma postura dialética, né? É uma questão, uma postura dialética que Marcuse assume diante daquele regime. Então, Marcuse nos prega para estarmos atentos, para observarmos e decidirmos por nós mesmos, não pelos outros, e nem os outros devem decidir por nós. Portanto, é isso que eu que eu tenho a pôr em carteira, mas depois vou trazer à ribalta mais pensamento, vou dar espaço para o Lerno para poder também dar um subsídio e quizá cheguemos com uma abordagem eh, mais objetiva e mais resumida, talvez dar o abacaxi definitivo para então fecharmos com este grande tema, que é a liberdade de consciência. Seríamos nós capazes de decidir por nós mesmos sem interferência externa? Eu coloco esse abacaxi para o indivíduo, para os colegas de painel que estão aí do outro lado poderem decidir, né? Que é uma temática muito forte e precisa-se rigor, objetividade para poder decidir se concordas é que nós temos ou não. Então, muito obrigado. Passo a palavra ao Lorne e que é o mediador desta conferência e depois poder ouvir os outros. Muito obrigado.